Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e hoje eu trago para vocês, em primeira mão, um livro, um lançamento gratuito que você não pode perder. Livro de graça, você baixa pelo menos para saber se é bom ou se não é. O risco é zero. O livro é muito bom. O autor é meu amigo, mas essa é a pior qualidade dele. Ele tem outras infinitamente melhores do que ser meu amigo. Ele é o Edson Luiz Piroli, engenheiro florestal, mestre em engenharia agrícola, doutor em agronomia, livre docente em sensoriamento remoto e geoprocessamento. Ele é professor e pesquisador em nível de graduação e pós-graduação em geografia na Unesp, no campus de Ourinhos, e presidente de Prudente. Muito bem-vindo, Edson. Conta para a gente aí sobre o seu trabalho com águas e bacias hidrográficas, por favor. Olá, Everton. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Nós temos desenvolvido trabalhos com o estudo das águas e das bacias hidrográficas já há bastante tempo, né? Mesmo no período que estava em formação, mais voltado para as geotecnologias, o nosso foco de estudo sempre foi o conhecimento, a compreensão para se fazer o planejamento, a gestão e o manejo das bacias hidrográficas. Na graduação, nós temos trabalhado esse tema com alunos também já há bastante tempo, e na pós-graduação orientamos também pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, tratando desta temática. Por quê? Consideramos que o manejo integrado adequado de bacias hidrográficas é um dos primeiros passos para podermos fazer com que tenhamos água em abundância e também tenhamos segurança hídrica. Não só a segurança no fornecimento da água para atendimento de todas as necessidades e usos múltiplos que nós temos dela, mas também para nos precavermos com relação aos acidentes e aos problemas que temos observado ao longo dos últimos anos, com os episódios que têm ceifado, inclusive, vidas de pessoas, né? Além de ter causado muitos prejuízos econômicos pelo país e pelo mundo afora, né? Verdade, verdade. Obrigado. Então vamos para o assunto que traz você hoje aqui, o livro Água e Bacias Hidrográficas, Planejamento, Gestão, Manejo para Enfrentamento das Crises Hídricas. Como é que surgiu a ideia desse livro? E conta um pouco do livro para a gente, por favor. Bom, nós, nos últimos anos, aqui no estado de São Paulo, principalmente, temos observado a intensificação das chamadas crises hídricas, né? Então, já naquela que ocorreu em 2014, 2015, tínhamos a ideia de trabalhar com essa temática de uma maneira simples, numa linguagem que as pessoas pudessem entender, né? Depois, com o ressurgimento da crise em 2020, 2021, veio a ideia de publicar esse livro, né? Mostrando alguns dos fundamentos que nos levam a essas crises hídricas, né? E, na nossa visão, o principal deles é o manejo inadequado do ambiente e, no nosso caso, principalmente o manejo equivocado das bacias hidrográficas, né? Então, a gente sabe que, ao ocuparmos o estado de São Paulo, quase todo o território brasileiro, nós fomos retirando a cobertura florestal, fomos compactando o solo, fomos implantando cidades e impermeabilizando também este solo, e tudo isso fez com que nós tivéssemos aumento do escoamento superficial das águas, aumento das enxurradas, né? Aumento dos processos erosivos, dos assoreamentos dos nossos corpos d'água, também dos acidentes, né? Das inundações, enfim, dos deslizamentos, que também são causados por esse tipo de falta de manejo nas bacias. Então, tudo isso nos fez querer trazer para a população essa informação. Se a água não infiltra, ela vai embora rapidamente, levando solo, levando nutrientes, levando vidas, né? E também, se a água não infiltra, ela não vai recarregar o lençol freático, né, o nosso aquífero livre,
ela não vai compor aquele estoque de água que está dentro do solo para depois brotar nas nascentes, né? E se nós temos nascentes mais fracas, os nossos córregos vão ter menos água, os nossos riachos, que são aqueles córregos um pouco maiores, né, também terão menos água, os nossos ribeirões terão menos água e os nossos rios terão menos água. Então, quando a cidade precisa da água que ela capta muitas vezes em um rio, o rio está com menos água, né? Então, neste contexto de água escoando superficialmente, causando o conjunto de problemas que eu falei, e água deixando de infiltrar, nós temos, então, a explicação para boa parte das crises hídricas, né? Por quê? Porque se chove e deixamos a água ir embora muito rapidamente, ela não estará no sistema. Então, o solo fica com menos água, menos umidade, né? As plantas terão menos água à disposição e as nascentes também, né? Se as plantas têm menos água à disposição, elas produzem menos. O nosso produtor rural, ele também vai ter mais dificuldade para produzir na escala que hoje o mundo necessita, né? Porque o nosso país é um grande produtor de alimentos e matérias-primas, enfim, da área agropecuária. E ainda neste contexto, nós temos observado que quando falta água para a produção agropecuária, o agricultor tende a fazer o quê? Ele vai começar a pensar em irrigar a sua área de produção. E quando ele vai irrigar a área de produção, ele precisa de uma fonte de água. Geralmente, essa fonte de água é superficial. Então, ele vai buscar a água de um rio que já tem menos água, porque infiltrou menos água após a chuva, então tem menos água lá na nascente. Um outro aspecto que nós temos observado é que este agricultor vai fazer a irrigação na época em que há menos chuva, na época em que há menos água, na nascente, no rio. Então, nós potencializamos problemas. E aí, neste contexto, surgiu a ideia de escrevermos este livro, de maneira a trazer uma contribuição para o entendimento da importância do planejamento, da gestão e do manejo integrado das bacias hidrográficas para enfrentarmos essas crises hídricas. O livro, ele é dividido em 8 capítulos, e nós fazemos uma descrição do que são bacias hidrográficas, nós demonstramos como podemos fazer o diagnóstico delas, como podemos caracterizá-las, trabalhamos com a questão da aptidão de bacias hidrográficas, também falamos de um conjunto de técnicas de manejo integrado, tanto para áreas rurais quanto para áreas urbanas, de uma maneira que, pelo menos a nossa pretensão é, de que as pessoas, mesmo aquelas não conhecedoras mais a fundo da temática da hidráulica, da hidrologia, possam entender, né? Então, o desafio foi escrever um livro que possa trazer uma contribuição e que reúna nele um conjunto de conceitos que o leitor, a leitora consigam compreender sem grande dificuldade. E eu acho que foi um sucesso, porque o texto está bem acessível para as pessoas que estão iniciando no assunto, ou até mesmo para as pessoas que não têm uma formação da área especificamente, o cara consegue ter uma boa compreensão. Eu acho que vai ser um sucesso. Eu espero que a gente consiga ter uma melhor visão, né, uma visibilidade, no caso, para a gestão de águas. Concluindo, falta água ou falta gestão e planejamento? Ou as duas coisas? Olha, água, a gente sabe que o nosso planeta continua tendo a mesma quantia que já tem aí alguns milênios ou talvez milhões de anos, né? Então, o que nós temos mesmo é um problema de gestão dessa água, né? Sim. A própria ideia de fazer o manejo adequado das bacias hidrográficas é voltada para aproveitarmos os períodos que temos mais chuvas para filtrarmos água no solo, né?
Quanto mais esse solo tiver água dentro do perfil, mais nós teremos garantia, tanto para os produtores rurais, quanto também para os moradores das cidades, que terão água em volume maior ao longo dos períodos em que não estiver chovendo, né? Uma outra questão também que eu acho importante a gente lembrar é que as mudanças climáticas, que são um tema bastante recorrente, e, inclusive, são muitas vezes usadas como a única explicação para a falta d'água, também ocorrem quando nós planejamos inadequadamente as nossas bacias hidrográficas. Veja, quando nós temos bacias hidrográficas, por exemplo, do tamanho da bacia do Paranapanema, que tem pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados, e outras maiores, né, que são quase que totalmente ocupadas por atividades produtivas. Então, pouco se pensou que elas precisavam ter áreas protegidas com cobertura natural. Durante um certo período, pouco se preocupou com a questão de manter o solo coberto nos períodos em que ele não está em produção, né? Tudo isso aumenta a evaporação da água do solo, resseca o solo, ajuda a aumentar também a temperatura localmente. Esse é um processo que aparece ainda mais evidente nas áreas urbanas, né? Então, este contexto todo de problemas ambientais que nós temos enfrentado nos últimos anos, eles são uma somatória do modelo de ocupação do território e da falta de preocupação que se teve ao longo deste processo de ocupação. Então, nós temos agora um momento em que sabemos já das consequências, né, deste modelo, mas não temos um tempo muito curto para solucionar o problema, porque teríamos que voltar aí algumas décadas para readequar. Então, precisamos agora de técnicas e estratégias para fazer o manejo adequado, né? Mas, de qualquer forma, fazendo este manejo adequado nas bacias hidrográficas, nós sabemos que poderemos minimizar de uma maneira bastante efetiva o problema das crises hídricas e também aumentar a nossa segurança hídrica. Isso aí. Muito legal, muito legal. Você sabe que eu sou um fã de ouvir você falar, porque você fala com uma clareza impressionante, as coisas ficam fáceis, né? E parece que só quem entende é que torna a ideia fácil. Essa que é a minha compreensão. Vamos lá. Quem é que deve ler o livro? Qual é o público-alvo desse livro? Bom, eu escrevi o livro pensando nos meus alunos da graduação, nos meus orientandos de iniciação científica. Aí eu tenho algumas orientandas de iniciação científica do ensino médio, então eu penso que elas também podem ler, né? Então, estudantes de maneira em geral, né? Desde o ensino fundamental até a pós-graduação, né? Principalmente aqueles que não estudam essa temática mais a fundo, né? E também este livro ele tem a pretensão de contribuir com gestores, né? Gestores públicos, com tomadores de decisão nas prefeituras, nos comitês de bacias hidrográficas, aquelas pessoas que vão decidir se elas autorizam a implantação de uma barragem em um determinado rio, um determinado projeto que vai retirar uma vegetação nativa de um determinado trecho do território. E também professores, né, dos ensinos fundamental e médio, para que eles trabalhem com essa temática nas escolas, porque pensamos que podemos formar uma nova geração de pessoas que vão futuramente ser os nossos vereadores, que serão os prefeitos, que serão os secretários municipais, e que já vão trazer essa visão, né, do que é a bacia hidrográfica, tanto na questão urbana, para ter a compreensão do porquê está ocorrendo aquela inundação, aquela enxurrada, tanto também para a área rural, onde a pessoa vai poder entender que o projeto de desenvolvimento agrícola ele vai funcionar melhor se houver estruturas simples, como, por exemplo, terraços em nível, né?
que a nascente estará melhor protegida se ela estiver dentro de uma mata ciliar, né, ou de uma área, enfim, com uma vegetação nativa característica daquela região. Então, é um livro ousado, né? A ideia é que, com aquele conjunto de informações básicas que estão ali nele, se possa disseminar mais esta informação, e que também as pessoas tenham um conhecimento mais ou menos organizado, né? Porque hoje tudo está disponível na internet, né? Claro. Mas, às vezes, nem tudo está facilmente acessível e compreensível numa sequência lógica. Creio que ele tem um certo potencial para trazer essa contribuição, principalmente para os gestores, né? Porque a gente vê que falta muito essa compreensão dos nossos gestores municipais, principalmente, né? Do que acontece e por que acontece quando se fala em água, tanto no excesso quanto na falta. Perfeito, perfeito. Eu espero, nós vamos fazer um trabalho grande aqui com o Instituto para a divulgação do livro. Eu espero que o livro seja um sucesso, que ele merece e que as pessoas de fato aprendam. Esse é o objetivo do nosso Instituto, é levar conhecimento exatamente para que a gente venha a ter prefeitos, vereadores, deputados, né, e gestores em geral preocupados com esse bem tão importante que é a nossa água. Gostaria de agradecer e parabenizar por um livro tão interessante e que tenha um sucesso muito grande. Obrigado, Edson, pela sua contribuição. Muito obrigado. Estamos à disposição.